Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Bobby Fischer contra Boris Spassky, um dos mundiais mais bonitos da história do xadrez, 1972. O título do xadrez está na mão dos russos, Boris Spassky, detentor do título de campeão do mundo, e Bobby Fischer, o americano desafiante, o jovem americano que aprendeu russo sozinho, que lia os livros, que estudava praticamente sozinho, um gênio. Aquela série, uma curiosidade, aquela série, o Gambito da Rainha, da Netflix, foi muito baseada em Bobby Fischer. Também teve elementos ali de Judith Polgar, claro. Também teve elementos ali de Garry Kasparov, um pouco de alguns contextos ali. Mas muito de Bobby Fischer, a questão, né, de aprender outra língua, de não ter tanta ajuda, de não ter as equipes igual os russos tinham e tudo mais, né? Então, Bobby Fischer, galera, um dos maiores nomes, se não o maior nome da história do xadrez. E a gente vai ver a importantíssima partida de número 6 do match de 1972. O Boris Spassky começou ganhando o match numa partida dramática. Por enquanto, o Bobby Fischer veio buscando. Então, o match está empatado. 2 vitórias para cada jogador, um empate. Olha isso, pessoal, 5 partidas, apenas um empate, o negócio tá agressivo, né, entre os dois. E agora a famosa e importantíssima sexta rodada do match, né? Existe até uma curiosidade no mundo do xadrez, dizem que é quase místico que a rodada de número 6 define, quem ganha na rodada de número 6 vai ganhar o match. Historicamente isso é bem verdade, mas claro, é muito mais, provavelmente muito mais uma coincidência ou até algum elemento ali estatístico do que provavelmente do que algo mais não sei, sem razão, né? Muito bem, galera, bora dar uma olhada. Bobby Fischer abre aqui a partida com C4, abertura inglesa. Aqui o Boris Spassky responde com E6 e temos aqui uma das principais respostas contra a abertura inglesa. Cavalo vem para F3, D5 diretamente, atacando o centro. Bob ataca, e aqui virou um gambito da dama, né? Recusado, essa estruturinha aqui. O Bob Fischer está oferecendo peão de C4. Mas o Spassky prefere o desenvolvimento. Temos o lance cavalo aqui em C3 e bispo em E7. Simplesmente preparando aqui para rocar. As pretas podem querer jogar uma semi-eslava, ou podem deixar do jeito que tá, podem até mesmo tentar uma ortodoxa. Vamos ver como vai seguir a partida. Bispo G5 foi a decisão do Bobby Fischer, e o Spassky coloca o rei em segurança, e o Fischer joga com E3. Uma das características do Bobby Fischer é um xadrez simples, né? Quando a gente olha o Bobby Fischer jogando, difícil a gente entender por que ele ganhou, né? Porque você fala assim, cara, ele só fez lance simples, né? Mas tá aí, acho que a maior genialidade do Bob Fischer é essa, ele não precisava de alta complexidade, de posições caóticas, nem nada disso, ele ganha num feijão com arroz de uma execução brilhante, vocês vão ver. A H6 foi jogada agora pelo Boris Spassky, o Bobby Fischer simplesmente mantém o bispo aqui em H4 e agora B6, indo para um fianqueto aqui, né, com o lance B6, ou até mesmo possivelmente alguns ataques, umas linhas com ataque aqui em C4. O Bob Fischer já captura o peão central, temos cavalo toma, os bispos se encaram, saem do tabuleiro, bispo toma, dama toma, e agora também temos aqui mais trocas, cavalo toma e peão toma. E o Bob Fischer segue com o lance torre C1, simplesmente colocando pressão na coluna C. Existe uma luta pela casa de C5. Bispo em E6 foi jogado pelo Boris Spassky, protege o peão, desenvolve mais uma peça. E o Bob Fischer segue com o lance dama em A4. O que será que o Bob Fischer está querendo com esse lance? Certamente ele tem algo em mente e a gente vai descobrir agora no próximo lance. Porque o Boris Spassky vai para essa expansão, uma maioria de 3 contra 2 pode se tornar muito perigosa. E por isso o Bob Fischer usou todos os recursos que ele tinha para impedir a progressão das pretas na ala da dama. Dama em A3 exclama. Se eu pudesse exclamar Ramil, porque eu sou cabra. Colocando pressão aqui no peão de C5, cravando aqui o peão e não permitindo a movimentação, portanto, deste carinha. Torre C8 traz a proteção para o peão e o Bob Fischer segue com um lance misterioso aqui, o lance bispo B5, um lance que talvez queira dizer que ele quer trocar o bispo pelo cavalo, né? Tem uma questão estratégica aqui de colocar o cavalo numa casa escura, imune ao bispo, pode ser alguma coisa nessa linha.
Tudo indica que sim. Aqui o Boris Spassky se incomoda um pouquinho com esse bispo, joga o lance A6, fala, tira esse bispo daí, e o Bob Fischer fala, agora não. Segue com o peão toma. Opa, o que é isso, Rafa? Não dá pra tomar o bispo porque a torre está desprotegida. Olha que legal, né? A visão do Fischer quando ele jogou o bispo B5, não era pra tirar o bispo daí não. A partida segue com o peão toma. E agora, tranquilamente, o Bob Fischer coloca o rei em segurança, faz o roque e continua dizendo para esse cavalo, se você sair daí, eu acho que eu vou te capturar. Boris Spassky faz o lance torre A7. O que esse lance faz? Esse lance protege a torre e ameaça capturar o bispo de uma vez por todas. E agora sim, o Bob Fischer tira o bispo e o Spassky fala, deixa o meu cavalo jogar. Cavalo D7, muito boa manobra do Spassky, hein? Muito legal. A gente tem aqui os famosos peões colgantes, é o nome que tem isso daqui. Rafa, você tá fazendo propaganda da Colgate? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse aqui são os peões colgantes, peões lado a lado, que não tem peões nas mesmas colunas, no entanto tem peões aqui nas colunas adjacentes. E aí o Bob Fischer não quer saber de nome, não quer saber de nada, segue trazendo o cavalo. Mais uma vez, esse peão tá cravado por motivos infinitos. Né? Primeiro que tá caindo torre aqui, depois também tá caindo dama aqui, tá caindo tudo. Portanto, esse peão não pode se mexer, o cavalo tá seguro. A partida segue com dama em F8, protegendo as duas coisas, né? Agora a torre tá protegida e a dama também tá muito bem protegida, portanto existe uma ameaça real. Mas, tarde demais, o Bob Fischer elimina aqui o bispo e mais do que isso, danifica a estrutura de peões. E o Spassky tem um problema agora, né? Esse peão atrasado aqui de E6. E como é que explora isso? E agora vem um lance de uma genialidade absurda. Bob Fischer segue com o melhor lance da posição. Esse lance é lindo. E4, galera. Uau, tentando quebrar, separar esses peões, né? E já não tem como evitar o estrago nessa estrutura de peões. Notem que é possível um lance do tipo peão toma, mas provavelmente as brancas iriam começar a coletar aqui esses peões um por um. E esses peões viram alvos fáceis, né, para um final. Olha a diferença da estrutura de peões do Fischer para a estrutura de peões do Spassky. Então vale a pena, pessoal, a lição é essa. Muitas vezes vale a pena você sacrificar um peão se você puder quebrar a estrutura de peões do seu adversário, porque eles vão ficar tão fracos que você vai ter lucro em cima disso, né? Então, a partida segue com o lance D4, Boris Spassky tenta manter os seus peões unidos, no entanto agora F4 foi jogado pelo Bob Fischer, fixando o peão. Notem que não é possível jogar o lance E5, simplesmente peão toma atacando a dama. Portanto, F4 é um super lance que vai fixar a presa na casa de E6. Esse é o plano do Fischer, e você sabe o plano do Fischer e não dá para evitar. E depois que ele faz parece tão simples. A partida segue com dama em E7. E aqui E5 fixando a presa, fixando o alvo. Torre B8, Boris Spassky coloca a pressão no peão de B2. Fischer segue com bispo C4, simples assim, botando pressão no peão. Rei H8, né, sai aqui dessa exploração nessa diagonal, mas o Bob Fischer segue com dama em H3, a pressão continua. Não dá tempo de tomar em B2, ou até poderia tomar aqui em B2, bispo por E6, as brancas vão ter um peão passado, de qualquer maneira a posição é desafiadora demais para Boris Spassky, que segue com o lance cavalo em F8, parece que ele encontrou uma boa defesa, e o Bob Fischer segue com o lance B3, tudo bem, agora a torre não captura o peão. Temos o lance A5, Bob segue com o lance F5, mais um lance genial. Não parece genial, porque você fala, poxa, ele fez tudo isso para fixar esse alvo e agora ele vai rasgar um F5? É, mas olha a atividade que as brancas vão ganhar nas casas claras. Essa diagonal vai ser aberta, pode existir ataque aqui de checkmate, as torres, né, você vai sacrificar a torre no cavalo e vai dar mate depois. Começa a existir tema tático. Peão toma foi jogado, torre toma, e agora o cavalo vem para casa de H7, parece que esse cavalo está defendendo bem a posição, o cavalo está defendendo bem o rei. O Bob Fischer segue dobrando as torres na coluna F e dama D8, sem se preocupar com cheque nem nada disso, porque o cavalo por enquanto está garantindo essa defesa. E agora como progredir? Olha o que o Bob Fischer vai fazer. O Bob Fischer sem pressa nenhuma segue com o lance dama G3, melhorando aqui a posição da dama. Torre E7 coloca a pressão no peão que já está protegido e o Bob Fischer segue com o lance H4 e esse cavalo não joga mais. Não tem cavalo G5, não tem cavalo F6, não tem cavalo F8 que vai levar a chapuletada. Portanto, esse cavalo está preso. Torre de B em B7 foi jogado, dominando a sétima horizontal.
Bob Fischer segue com mais uma pancada E6, esse peão tá garantido por muito e muito tempo. Rafa, mas abriu as jaulas para jogar cavalo em F6. O Bob Fischer no momento não tá preocupado. Até porque cavalo F6 diretamente nessa posição já tá levando aqui um ataque aqui que não dá para parar. Né? Então esse ataque aqui seria insuportável aqui fora, esse peão passado aqui que vai fazer toda a diferença, né? Ataque aqui em H6, já não tem mais defesa isso aqui. Por isso a partida seguiu com torre de B em C7 e o Bob Fischer segue centralizando a dama com dama em E5. Uau, pressão em F6 também, não pense que esse cavalo pode jogar, ele já não pode mais. Mais uma vez, cavalo F6 aqui, você vai sacrificar sem dó. Aqui até de torre é mais forte, mantendo aqui as possibilidades de cheque descoberto e tudo mais, né? Bom, a partida seguiu com o lance dama em E8. Bob Fischer segue com um lance sádico aqui. A4 não vai permitir o mínimo contra-jogo do Boris Spassky. E esse lance dá um recado. Esse lance diz o seguinte: eu não tenho pressa nenhuma. A minha posição é de domínio absoluto. Né? Quem tem problema é você, são as pretas. É você, Boris Spassky. Eu não tenho problema nenhum na minha posição. E eu não tenho pressa nenhuma. Dama D8 foi jogado, torre de 1 sobe para casa de F2, é um lance de tortura. Dama em E8, e aqui torre de 2 sobe para F3. Dama D8, e agora o Bob Fischer fala, chega de te humilhar. Bispo D3, coloca a pressão prática, dama vem para E4, o ataque é imparável. Dama em E8 foi jogado, dama em E4 alinha a combinação fatal. Cavalo em F6 parece segurar a posição, mas chegou a hora da pancada final. Bob Fischer segue com o lance torre por cavalo. Rafa, ele vai dar mate no próximo lance. Não, não dá para dar mate, porque depois de peão toma, a dama agora não pode dar mate em H7. Rafa, será que o Bob Fischer não viu isso? Certamente ele viu, e certamente ele viu até o final da partida. Bob Fischer segue com o lance torre por F6. Notem que até em termos materiais já valeu a pena. Sacrificou uma qualidade, mas já tem um peão a mais, tem um peão passado muito bem protegido, tem um ataque ao rei exposto. Não precisa tanto calcular até o final. Aqui você já sabe, são 3 peças atacando o rei, peão passado. Tem que estar bom isso. É questão agora de executar da maneira correta. Rei G8 foi jogado pelo Boris Spassky. E agora temos o lance bispo em C4. Mais um lance muito, muito forte. Rei H8, tira o rei aqui dessa diagonal. Rei G8, rei H8. Notem que o Bob Fischer ainda tem todo o tempo do mundo. Segue simplesmente com dama em F4. Uau, meus amigos. Que é isso? E por isso nessa posição o Boris Spassky completamente rendido. E olha, segundo as máquinas, levando mate, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Pessoal, Bob Fischer, ele joga com uma facilidade, com uma genialidade. Isso aqui é um mundial contra a hegemonia do xadrez mundial da época. Boris Spassky, quando acabava, teve uma partida que ele chegou a aplaudir o Bob Fischer de pé ali nesse torneio, nesse match, né? Então, para ter ideia do que é Bob Fischer. Aliás, uma curiosidade, a amizade deles aí sempre foi muito bacana. Boris Spassky, quando o Bob Fischer foi preso, já ali, quando ele teve um mandado de prisão, ele chegou a ser preso, né? E o Boris Spassky mandou uma carta pro presidente dos Estados Unidos pedindo pra poder entrar na prisão e ficar lá com o Bob Fischer pra jogar xadrez com ele, cara. Então, pra você ter ideia, o nível da amizade de Boris Spassky e Bob Fischer. Talvez a amizade mais bonita aí da história do xadrez. E também tem mais uma amizade muito bonita da história do xadrez, que é Bob Fischer com Mikhail Tal. O Bob Fischer ia lá no hospital jogar contra o Mikhail Tal. O Mikhail Tal tinha muitos problemas de saúde, né? Problemas severos. E ainda assim foi campeão do mundo, né? Olha o nível do Mikhail Tal. E tá aí mais um capítulo. Então você vê 2 amizades bonitas na história do xadrez, as 2 com Bob Fischer, né? Então é um cara realmente muito especial na história do xadrez, o Bob Fischer, né? Mas ninguém é santo, ninguém é perfeito. Também existem críticas a respeito do Bob Fischer, de algumas opiniões políticas ou de algumas afirmações muito fortes. Enfim, existia todo um contexto. Eu não estou defendendo ninguém e nem dizendo que o Bob Fischer é santo. Mas vamos focar no jogo. No jogo, o Bob Fischer realmente de uma personalidade inesquecível. Olha essa partida. Abandonou porque não dá mais. Vamos colocar uma possível continuação? Rei G8, né? Para não levar o torre F8. Aqui simplesmente você vai jogar a torre por H6 e, cara, o rei tá pelado, né? Tá levando mate aqui. O que você vai fazer aqui? Jogar um torre G7
para tentar se defender. Tá vindo E7 aqui com cheque, né? O rei já não tem mais nenhuma casa. Quando cobrir aqui de torre, você pode simplesmente dar mate em 1. Tem 3 mates aqui, ó. Será que tem outro? Não, só tô vendo esses 3 aqui, de mate em 1. Bela partida de Bobby Fischer contra Boris Spassky. Vamos puxar o relatório do chess.com, ver aqui a precisão, momento da credibilidade absoluta. Acredite, confie em mim. Eu vou ler aqui o relatório. 96,6 de precisão para Bobby Fischer com lance brilhante. E 87 para Boris Spassky, torre por cavalo. Olha, o cara jogou aqui. O Bobby Fischer jogou, talvez sem calcular, né? Não, eu acho que ele calculou aqui tudo, mas dá para jogar isso aqui até sem calcular, né? Porque a exposição do rei é tão grande, né? O ataque aqui acaba sendo, mas execução muito bonita aqui do Bobby Fischer. Muito bem, sempre bom trazer um pouquinho também de Bob, de Boris. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!